Olá, vamos começar agora o Saber Direito Responde. Eu sou Paula Freire e estou aqui para responder as perguntas dos nossos colegas, nossos alunos que gentilmente vieram nos visitar. Estamos com a Tayane, o Diego e a Nayara. Vamos começar então com a pergunta da Tayane. É possível que a sanção penal imposta ao agente seja combinada com os atos de improbidade administrativa? Na verdade, as pessoas físicas, elas respondem penalmente, civilmente e também administrativamente. E essas três penas podem ser culminadas. As pessoas físicas podem ser condenadas nas esferas penal, civil e administrativa, concomitantemente. Existe, pela lei de improbidade administrativa, o princípio da independência das instâncias, ou seja, a condenação ou a absolvição de um servidor público em uma dessas instâncias não necessariamente vai determinar a sua também condenação ou absolvição nas demais. Com exceção de um caso, claro que se na esfera penal ele for absolvido por falta de materialidade do crime ou porque realmente houve uma prova contundente de que a autoria daquele crime não é dele, não foi praticada por ele, aí realmente ele necessariamente vai ter que ser condenado nas demais esferas. O tema corrupção é muito atual. Nós vimos com os desdobramentos da Operação Lava Jato que a lavagem de dinheiro e a corrupção se deu por várias empresas. A lei anticorrupção, ela se aplica a pessoas físicas? Na verdade, Diego, a lei anticorrupção, que é a lei que nós trabalhamos no nosso curso, ela visa a responsabilizar as pessoas jurídicas cujas pessoas físicas, suas representantes, praticaram elas os atos de corrupção. Claro, nós sabemos que as pessoas jurídicas, elas mesmas, não cometem os atos de improbidade. Aliás, elas são uma ficção jurídica, uma ficção do direito. Mas as pessoas que agem, as pessoas físicas que agem em nome dela, praticam atos de corrupção. E, naturalmente, essas pessoas físicas vão ser responsabilizadas por esses atos. E, além disso, com o advento da lei anticorrupção, agora também é possível punir as pessoas jurídicas cujos representantes, pessoas físicas, praticam atos de corrupção em benefício dessas pessoas jurídicas. Então, essas pessoas jurídicas beneficiadas com os atos de corrupção praticados por seus agentes respondem agora, com o advento da lei anticorrupção, por esses atos. Então, professora, o que a lei de anticorrupção visa? Qual a sua proposta diante dos acontecimentos atuais? A lei anticorrupção, na verdade, ela nasce de documentos internacionais, de tratados internacionais assinados pelo Brasil, ratificados pelo nosso país, e também nasce daqueles movimentos de protesto no ano de 2013. Principalmente aquelas ondas de protesto de junho e julho de 2013. Então, é que essa lei é de agosto de 2013. De modo que ela é uma lei totalmente compatível, totalmente condizente com o atual cenário nacional em que vivemos, com tantos protestos por má gestão do dinheiro público, improbidades, desrespeitos aos princípios da administração pública e também práticas patrimonialistas, ou seja, aquelas práticas em que há uma confusão entre o patrimônio do agente público, da pessoa física do agente público, com o patrimônio público, o patrimônio da administração pública, patrimônio do povo. Então, exatamente contra essas práticas que surgiram todos esses protestos que culminaram na edição da lei anticorrupção.
Como se dá a classificação das sanções por atos de improbidade administrativa no campo da responsabilização do direito? A pergunta da Tayane é muito importante porque ela permite que nós façamos uma panorâmica nessas questões da Lei de Improbidade Administrativa, que é uma lei de 1992. É uma lei já com uma certa história no Brasil. A Lei de Improbidade Administrativa prevê sanções, punições, tanto na esfera civil, quanto na penal e também na administrativa. E ela prevê esses 3 tipos de sanções para as pessoas dos agentes, pessoas físicas, naturalmente, dos agentes públicos envolvidos nesses atos de corrupção e também dos particulares que, juntamente com eles, cometeram esses atos de corrupção. Então, a nossa lei de improbidade administrativa visa a natureza da punição, das sanções, tanto de natureza penal, quanto de natureza civil, inclusive de reparação do dano, claro, sempre vai existir, e também de natureza administrativa, podendo até mesmo culminar com a pena de demissão do servidor público, do agente público que praticou esse ato de improbidade. Quando o ato de corrupção é cometido fora do Brasil, no exterior, e é descoberto aqui, há punibilidade, há sanções penais ou cíveis ou criminais aqui no Brasil? Excelente pergunta do Diego. Inclusive, quando nós trabalhamos com a lei anticorrupção, ela prevê, tem um dispositivo que prevê a aplicação de todas essas sanções para a pessoa jurídica, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Então, ainda que haja atos de corrupção praticados no exterior, a lei anticorrupção permite a sanção da pessoa jurídica, a condenação dessa pessoa jurídica às sanções previstas na esfera administrativa e também às sanções previstas na esfera civil. Claro, volto a repetir, na esfera civil, a gente vai pensar sempre na reparação de danos. E na esfera administrativa, a gente vai ter a multa e a publicação da sentença. Diante desse assunto, existe a punição penal da pessoa jurídica que comete crimes de corrupção? A reparação do dano é causa de exclusão da pena de multa? Existe todo o substrato da sua pergunta está contido na própria razão de ser da lei anticorrupção. Quanto à sanção penal da pessoa jurídica, por atos de corrupção, ela não é possível. Não é possível. Somente é possível a condenação penal de uma pessoa jurídica por crimes ambientais. Fora isso, não há no nosso ordenamento jurídico outras possibilidades de sanção penal à pessoa jurídica. Mas a pessoa jurídica, para os fins da lei anticorrupção, ela vai responder na esfera civil e na esfera administrativa. Na esfera civil, ela vai reparar o dano, dependendo da gravidade do ato de corrupção, ela poderá ter a sua personalidade desconsiderada ou até mesmo a pena mais grave, que é a morte da pessoa jurídica, a desconstituição da pessoa jurídica. E, claro, na esfera civil, a multa e também a publicação extraordinária da condenação por ato de corrupção. Então, a pergunta da Nayara é muito importante, porque a responsabilidade, o dever de reparar o dano causado, que é de natureza civil, não exclui a pena de multa. Notem que são penas de natureza diferente. Não haveria o chamado bis in idem, que é a repetição da mesma pena 2 vezes pelo mesmo ato. Na verdade, não há.
são sanções de natureza diferentes pelo mesmo ato, mas uma não exclui a outra. Pode haver multa e, além disso, haver o dever da reparação dos danos, dos prejuízos causados aos cofres públicos. Então, a pena de multa seria uma punição por si só. Claro que o dever de reparação também tem uma função educativa e preventiva para que o sujeito não incorra novamente nas mesmas, ou no caso da pessoa jurídica, os seus líderes, os seus administradores não deixem que os seus agentes incorram novamente nos atos de corrupção. Então, claro que ela tem uma finalidade educativa, mas não, na verdade, ela tem um caráter civil de simplesmente ressarcir os cofres públicos. E a multa seria mesmo uma sanção penal. Vamos agora a um breve intervalo e já já nós voltamos. Voltamos com o Saber Direito Responde. E hoje nós recebemos a gentil visita dos alunos Tayane, Diego e Nayara. Inclusive, eu gostaria de agradecê-los pela visita e por estarem aqui compartilhando esse momento conosco. Vamos então a mais uma rodada de perguntas. Vamos começar pela Tayane. Professora, qual a natureza jurídica do ilícito de improbidade administrativa? O substrato da pergunta da Tayane foi objeto já de controvérsias na doutrina, devo dizer. Mas há um consenso de que essa ação de improbidade administrativa, que pode ser uma ação civil pública ou mesmo uma ação popular, ela tem natureza civil. Natureza civil. Claro que, além dela, o agente público pode sofrer as penalidades cabíveis no âmbito administrativo. Inclusive, poderá perder a sua função ou cargo, com a pena de demissão. Nós sabemos que a demissão é diferente da exoneração. Na exoneração, essa exoneração ela não tem um caráter punitivo. A demissão, sim, é uma punição por uma infração funcional. Inclusive, um ato de improbidade poderá culminar com a demissão de um servidor público. E se esse mesmo ato de improbidade praticado pelo agente público se caracterizar também como crime, ele poderá responder também na esfera penal. Então, vejam que complexa e profunda é essa pergunta, uma pergunta muito importante. Há possibilidade de cooperação internacional no combate à corrupção? A própria lei anticorrupção, que prevê essa cooperação internacional no combate aos atos de corrupção, ela nasceu de tratados internacionais que o Brasil se comprometeu a assumir. Ele ratificou algumas convenções internacionais de combate à corrupção que exatamente prevêem essa cooperação internacional, ou seja, uma ajuda mútua entre os estados, entre os países, para combaterem atos de corrupção de seus nacionais ou até mesmo de seus agentes. Então vejam que a corrupção ela é um tema que não é importante só no Brasil. Ela é uma preocupação internacional. E nesse sentido, nós temos a grande inspiradora da nossa lei anticorrupção, que é a Convenção da OCDE, que nos inspirou, volto a dizer, na nossa lei anticorrupção. Temos também previsão dessa cooperação internacional na Convenção da ONU de Mérida, que também prevê essa cooperação internacional para casos de extradição, para casos de investigação, para casos de fornecimento de dados bancários, inclusive, para averiguar possíveis irregularidades decorrentes de atos de corrupção.
A lei, ela visa punir ou extinguir a corrupção no país. É possível que a medida mude o país? Há uma previsão de quando irá alcançar esse objetivo? Uma pergunta maravilhosa e que está nesse cenário nosso, tem tudo a ver com esse nosso cenário atual de luta por essa mudança, é uma mudança cultural nesses maus hábitos ou maus costumes de corrupção. Então, é claro, essa nova lei de corrupção, a anticorrupção, ela visa a punir as pessoas jurídicas. E ela também exige, dentre outras medidas, um programa de prevenção dessas condutas de corrupção pelos agentes. Logo, consequentemente, essa imperiosidade, o legislador acabou por trazer a necessidade para as organizações de criarem mecanismos para mudar essa cultura da corrupção. Então, é claro que se nós temos uma lei que exige que os administradores das empresas busquem criar mecanismos de prevenção desses atos pelos seus colaboradores, é claro que vai haver um reflexo no país todo. Então, é como eu sempre digo, a lei anticorrupção, ela veio para mudar a nossa cultura, claro, implementando princípios éticos no âmbito das consciências dos nossos conterrâneos, concidadãos, e consolidando, naturalmente, a cidadania no Brasil. Claro que no exterior também, mas falamos da nossa realidade nacional. Quanto ao prazo, infelizmente, nós não sabemos. As leis, elas tentam acompanhar esse avanço, essas mudanças, essas modificações na sociedade. Nem sempre elas conseguem. Mas eu acredito que a lei anticorrupção foi bastante, ela respondeu de maneira bastante célere a essa necessidade, a esses anseios da sociedade que em 2013 começaram então a eclodir no país. Nós esperamos que todas essas mudanças na cultura nacional e essa consolidação da cidadania aconteça em breve, mas infelizmente nós não sabemos qual será esse prazo. Esperamos que pronto. É possível a aplicação do princípio da insignificância aos atos de improbidade administrativa? O princípio da insignificância é um princípio que norteia alguns crimes, então, portanto, na esfera penal, que têm um baixo potencial ofensivo. Ou até mesmo, como bem diz a doutrina, são crimes em que há uma atipicidade material. Existe a tipicidade formal, por exemplo, furto. Claro que tem que ser crimes que não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, obviamente, e crimes que tenham uma tipicidade formal, sim, subtraiu coisa alheia, móvel, para si ou para outrem, tudo bem, mas não houve uma tipicidade material, porque se o crime de furto visa a proteger o patrimônio, se você destacar uma folha de um caderno de um aluno, o prejuízo ao patrimônio desse aluno é tão ínfimo que nós nem podemos considerar que houve uma infração penal. Em se tratando de lei de improbidade administrativa, nós não precisamos sequer ter dano aos cofres públicos, nem sequer enriquecimento ilícito do agente que praticou os atos de improbidade. Basta que um agente público desrespeite um dos princípios da administração pública, aqueles 5 princípios que estão elencados no caput do artigo 37 da nossa Constituição, para se caracterizar um ato de improbidade administrativa. Então, veja só, não importa se houve efetivo dano ao erário público, se esse dano foi relevante, foi materialmente relevante ou não. Talvez na esfera penal
Pode até ser que sim. Na esfera penal, talvez, se o dano for irrelevante, um peculato, por exemplo, de uma folha, de um órgão público, talvez realmente não se caracterize como uma infração penal com uma tipicidade material. Então, poderá ser considerado fato atípico exatamente por essa questão material. Mas, do ponto de vista administrativo, se ele agiu de modo a desrespeitar o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, da moralidade, da publicidade ou da eficiência, ele já praticou um ato de improbidade administrativa. Ainda com foco no âmbito da improbidade administrativa, eu gostaria de saber qual a importância deste mecanismo na lei anticorrupção. A lei anticorrupção visa a punir, como nós já acabamos de comentar, as pessoas jurídicas. Então, nós podemos raciocinar nesse sentido que ela vem exatamente para complementar as punições, as providências cabíveis para a lei de improbidade. Então, ela complementa a lei de improbidade administrativa, visto que a lei de improbidade administrativa visa a punir as pessoas físicas, tanto do agente público quanto dos particulares que agiram em comunhão com esses. E a lei anticorrupção visa a punir as pessoas jurídicas. Então, na verdade, a intenção do legislador era punir não só os corruptos, que são as pessoas físicas, mas também os corruptores, que seriam as pessoas jurídicas, de modo a prevenir, a fazer com que essas organizações, essas empresas, adotem mecanismos de prevenção, adotem programas de integridade para evitar essa cultura da corrupção e evitar a prática da corrupção pela pessoa física. Então, ela acaba complementando todas as disposições da lei de improbidade administrativa, que pune as pessoas físicas. Então, vem a lei anticorrupção e pune as pessoas jurídicas também. Diante desse assunto das pessoas físicas, eu queria saber, porque assim, percebemos que a corrupção está além do meio político, no dia a dia, em qualquer pessoa. É possível adotar algum programa ou meio social de inclusão, inclusive nas escolas também, que possa mudar essa cultura que nós temos? A corrupção é um problema cultural, é um problema de consolidação da cidadania. Nos países em que nós temos uma cidadania, uma consciência dessa cidadania, do seu papel social enquanto cidadão, realmente os índices de corrupção são bem mais baixos. Os países nórdicos, por exemplo, eles são campeões nos baixos índices de corrupção. E é claro que a educação é o meio mais eficaz para prevenir, para mudar essa cultura de corrupção, de levar vantagem a qualquer custo em cima do Estado, em cima dos outros, em cima dos colegas, em cima dos vizinhos, em cima de quem quer que seja, para uma cultura de cidadania, de busca do bem comum, antes do bem individual, a busca do bem comum. Então, é claro que isso é um exercício cultural e educacional de cidadania. Então, obviamente, se nós adotarmos políticas públicas para essa mudança educacional e cultural, rumo a uma conscientização dos cidadãos para com o seu país, para com a coletividade em que ele vive, realmente nós teremos efeitos surpreendentes e maravilhosos, embora esses efeitos sejam um prazo um pouco mais adiante, médio, longo prazo, talvez num curto prazo, a lei anticorrupção possa nos ajudar. E num prazo, médio e longo prazo, talvez essas medidas, essas políticas públicas de educação para a cidadania e para essa cultura de cidadão, ou seja, essa consciência que todos nós temos que ter
de que somos parte de um todo e temos que trabalhar e lutar pelo bem comum de todos. Com essa pergunta, nós encerramos o programa Saber Direito Responde. Eu agradeço a todos os telespectadores pela audiência, agradeço em especial pela gentil visita dos nossos colegas, aí alunos, Tayane, Diego e Nayara. Parabéns pelas maravilhosas perguntas e nós voltamos em uma outra oportunidade. Obrigada. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site tvjustiça.jus.br.